Nesse vídeo eu vou te mostrar os erros mais comuns cometidos pelas pessoas ao pensar em consórcio. Sempre que alguém fala que consórcio é ruim, me dá um sentimento curioso. Porque para mim consórcio é uma ferramenta. Então seria o equivalente a falar que martelo é ruim. Porém, por ser uma ferramenta, a gente precisa entender para que serve e quando utilizar da forma correta. Se a gente tentar usar um martelo como uma chave de fenda, não vai dar certo. E o consórcio é a mesma coisa. Nesse vídeo eu vou te mostrar os erros mais comuns cometidos pelas pessoas ao pensar em consórcio. E eu percebo que muita frustração vem daí. Por isso que as pessoas falam que consórcio é ruim muitas vezes. E para a gente não enrolar muito, eu já vou começar pelo primeiro. O primeiro erro mais comum, na minha visão, é as pessoas não entenderem a diferença entre taxa administrativa e custo efetivo total. Eu reconheço que é mais difícil calcular o custo efetivo total. Muitas vezes você precisa de uma calculadora financeira e a única informação que você tem acessível de primeiro ponto é a taxa administrativa. Mas eu vou dar alguns exemplos que vai ficar mais claro de entender essa diferença. Imagine nesse exemplo que você consegue ver na tela, onde eu pego 100 mil reais emprestado de alguém e depois de 10 meses eu vou pagar 130 mil reais. Como você consegue ver, a setinha virada para cima simboliza o que eu estou recebendo e a seta para baixo o que eu estou pagando. A reta entre elas mostra quanto tempo acontece entre essas duas movimentações. Por isso, o empréstimo de 100 mil reais sendo pago daqui a 10 meses com uma taxa de 30%. Se você olhar só a taxa, isso vai te dar uma informação de que você vai pagar 30%, 30 mil reais de taxa. Porém, se você calcular o custo efetivo total desse empréstimo, ele vai dar 2,66% ao mês de juros, ou de custo financeiro, como você quiser chamar. Percebe que, com esse número de 2,66, você consegue ter pelo menos alguma referência para comparar com o empréstimo, por exemplo. E aí sim você compara se é bom ou se é ruim. Se você tiver acesso a crédito mais barato do que isso, você naturalmente vai optar por outro empréstimo. Agora, se você está olhando as opções no mercado e os empréstimos estão custando 3, 4, 5%, você vai olhar esse e falar, caramba, esse empréstimo está bom. Mas perceba que a gente não analisa a taxa administrativa, a gente não analisa a taxa do período, mas sim o efeito que essa taxa tem sobre o tempo, que esse é o custo efetivo total. E para tentar clarear um pouquinho, o que acontece na prática é que depois de um mês, esses 100 mil reais vão custar 102 mil e pouquinho, depois 105 mil e assim por diante até chegar nos 30 mil de custo efetivo. Por isso que ao longo do tempo você tem um custo efetivo total de 2,66. E agora o segundo exemplo tem a mesma lógica. Seria como se fosse um empréstimo de 100 mil reais que eu vou pagar no final de 100 meses 130 mil. Concorda comigo que se você olha a taxa administrativa, você está exatamente na mesma taxa do exemplo anterior. Só que quando a gente analisa o custo efetivo total, já muda muito. O custo efetivo que era de 2,66 vai para 0,26% ao mês. Ele acaba ficando muito mais barato porque num prazo mais longo é como se eu pudesse ter mais tempo para pagar e esses juros fizessem menos efeito a cada mês. Por isso que exatamente a mesma taxa nos dois exemplos, mas só de mudar o prazo a gente tem uma diferença gigantesca. E aí eu te pergunto, se tivesse um empréstimo onde você pudesse pegar 100 mil reais e só pagar daqui a 100 meses 130 mil, você concorda comigo que seria muito mais barato do que a realidade que a gente tem no mercado? Eu mesmo pegaria 1, 2, 3, 10 milhões de reais se fosse possível, porque eu conseguiria investir esse dinheiro e ter mais rendimento do que o custo desse dinheiro. Então eu conseguiria pegar todo esse dinheiro emprestado, deixar investido e depois de 100 meses pagar essa dívida e ainda ficar com uma baita bolada no bolso. E é isso que o efeito de alavancagem que se fala tem. A gente pega uma dívida mais barata do que a gente consegue para fazer esse dinheiro trabalhar. E agora vamos para um exemplo mais próximo ainda dos consórcios. Imagine que você pegue 130 mil reais e você tenha que pagar em 200 parcelas de 1.280. A taxa administrativa, teoricamente, seria 126 mil reais, porque você vai estar pegando
130 mil reais, e se você multiplicar as 200 parcelas de 1.280, vai dar 126 mil só de taxa administrativa. E essa é a maior armadilha que as pessoas caem. Elas olham o número de parcelas e o valor das parcelas e multiplicam. E aí você vai ver o quanto vai pagar. E aí a pessoa olha e fala assim, nossa, mas eu vou pegar 130 mil reais e vou pagar 256 mil lá na frente, eu vou quase dobrar. E sim, é isso mesmo. Só que, se você analisa o custo efetivo total dessa operação, está dando 0,77% ao mês. Quando tem prazos longos, essa questão dos juros consegue ter muito efeito. É exatamente o mesmo efeito que teria se você investisse por 200 meses os R$ 1.280 na mesma taxa. Então é muito interessante que no longo prazo a nossa cabeça não consegue interpretar bem esses dados, por isso que é necessário saber fazer o cálculo. Inclusive, eu não vou explicar aqui como se faz o cálculo com uma calculadora financeira, mas eu vou deixar um vídeo na descrição, onde eu ensino passo a passo para que você calcule o custo efetivo total das operações que você vai fazer. E pessoal, esse exemplo é uma realidade de uma carta contemplada de 200 mil reais, onde vai custar mais ou menos uns 70 mil reais de entrada, por isso que o líquido fica 130 mil, e você vai pagar em 200 parcelas de 1.280. E esse é o custo. Aí sim você pode comparar com outras formas de adquirir crédito no mercado, seja através de um financiamento, do empréstimo com imóvel em garantia, enfim, a forma que você achar melhor. Mas aí você tem conhecimento para fazer esse cálculo de verdade. Percebe que a taxa administrativa apenas não te dá informação suficiente de nada. Por isso que quando o cliente logo pergunta para mim, qual que é a taxa administrativa? Eu já falo, putz, essa pessoa com certeza não entendeu como se faz os cálculos. E agora vamos para o segundo erro mais comum, que é justamente o famoso lance embutido. As pessoas não entendem de fato o que significa e os efeitos que acontecem por conta do lance embutido. A característica básica de um lance embutido é você usar o próprio crédito da carta para pagar o seu lance, seja o lance fixo ou o lance livre. E se você não sabe a diferença entre esses dois, eu vou deixar um link aqui na descrição para que você entenda cada um deles. Imagine que você queira comprar um imóvel de 500 mil reais. E aí o vendedor fala para você, olha, tem uma baita oportunidade aqui. Em vez de comprar uma cota de 500 mil, compra uma cota de 1 milhão. Porque na hora de pagar o lance, você usa 500 mil da própria carta para pagar o seu lance. E aí eu te pergunto, será que isso faz muito sentido? E a primeira pergunta que eu te faço é, você realmente acha que vai conseguir contemplar a sua carta só usando o lance embutido? Uma vez que todo mundo entra no consórcio já pensando em fazer isso? E a resposta óbvia é não. O que vai importar, além do lance embutido, é o que você colocar do seu bolso, porque é um leilão, quando eu falo de lance livre, né? Não estamos falando aqui de lance fixo, eu ainda vou comentar um pouquinho mais para frente. Mas o lance livre é um leilão, quem der mais leva. E como todo mundo já está dando lance embutido, isso aí não vai contar e não vai te ajudar de forma tão grande assim. Tanto é que se você olhar os lances de grupos que têm lances embutidos altos, eles são muito altos, porque as pessoas já consideram que aquele 50% de embutido já vai entrar no jogo. E aí a segunda reflexão que eu trago é o seguinte, quando você vai comprar um consórcio com esse modelo, você vai pagar taxa administrativa sobre tudo. Então imagine que você quer um imóvel de 500 mil, mas você contrata 1 milhão porque vai usar o milagre do lance embutido. Então você vai pagar taxa administrativa sobre 1 milhão de reais. Já parou para pensar nisso? O seu custo muitas vezes fica muito mais alto. As pessoas contratam um consórcio nesses modelos porque a taxa administrativa é mais baratinha do que um grupo que não tem esse tal de lance embutido tão alto. Só que quando ela olha de fato o que está pagando, é muito mais do que ela imagina. E a terceira reflexão que eu trago é a seguinte: no mercado existe uma dissipação da ideia de que você vai usar uma contemplação por lance embutido. O que é isso? Na verdade, é um lance fixo que é pré-determinado que consegue ser pago pelo lance embutido. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você tem uma carta de 100 mil reais, cuja a taxa administrativa é 22%. E aí existe um lance fixo lá dentro de 40%.
Então, se o lance é de 40%, significa que você vai dar 40% de 122 mil, que é a taxa mais o valor do crédito. A isso damos o nome de categoria. E por fim, se você está dando 40% de 122 mil reais, você está dando quase 50 mil reais de lance. E aí o vendedor te fala, fica tranquilo, que você vai poder usar o lance embutido para pagar esse lance fixo. Então, na prática, você vai receber 50 mil reais líquido e vai ter pago 22 mil de taxa administrativa. Então, aquela taxa que antes era de 22%, na prática fica 44%, porque você só vai receber a metade do crédito. Então, muita atenção. Outra reflexão que eu trago sobre esse tal de lance embutido ou lance fixo com pagamento de lance embutido é que, se todo mundo pode dar esse lance, todas as pessoas vão dar. Então, a competição vai ser gigante. Então, não existe uma garantia de que você vai contemplar rápido dessa forma. É uma ilusão. Lembra que no começo eu falei que o consórcio é uma ferramenta, mas você precisa saber para que usar. Eu vejo muita gente que contrata, espera 1, 2, 3, 4, 10 meses e ainda não contemplou pelo tal do lance embutido. A pessoa está dando lance achando que está sendo super competitiva, quando na prática não, ela só não entendeu o que contratou ou caiu no conto de alguém mal intencionado ao fazer essa venda. E agora vamos para o terceiro erro mais comum, que é a expectativa em relação ao consórcio de meia parcela. Para quem não sabe o que é o consórcio de meia parcela, é basicamente você pagar a metade da parcela até a contemplação. E aí, no momento da contemplação, você volta para a parcela normal e paga também tudo aquilo que você deixou de pagar. Como você consegue ver essa animação que eu deixei para vocês? Imagine que você contemple no meio do caminho. Essa setinha para baixo simboliza que você só pagou a metade da parcela até o meio do período. E aí, nesse momento, você foi contemplado. Então, a próxima parcela vai ser a parcela normal, e aí tudo aquilo que você deixou de pagar nas metades voltam para serem pagas daqui para frente. Então, aquela parcela que era de R$1, ou 100, ou 1.000, como você quiser interpretar, ela passa a ser 3 vezes maior, porque ela volta para o normal, deixa de ser a meia parcela, volta para a parcela normal, e ainda tem que acrescentar uma parte que você deixou de pagar durante todo o período. Concorda comigo que se você não tinha grana para pagar a parcela integral, você não vai conseguir pagar agora 3 vezes o que você contratou. Então, esse eu acho que é um modelo muito problemático, as pessoas têm muita expectativa errada. Mas esse não é o único problema. Imagine o seguinte, se está todo mundo pagando metade da parcela, como que fica a arrecadação desse grupo? Concorda comigo que, no mínimo, vai receber metade do que um grupo tradicional, com a parcela integral, como a gente chama. Só que, o que as administradoras fazem para compensar isso? Colocam mais pessoas no grupo. Se colocam mais pessoas no grupo, a sua chance de contemplação por sorteio fica menor. Ou a administradora não coloca mais pessoas, mas entrega menos contemplações. Então, as contemplações vão acontecendo de forma mais lenta. Claro que quem contempla rápido não tem um tranco tão grande, porque sai de uma parcela de R$100, por exemplo, para 200 e pouquinho, porque é o dobro para voltar ao normal, mais o que deixou de pagar. Agora, as pessoas que vão demorando mais para contemplar, elas não vão conseguir atualizar a parcela e manter o crédito. Então, nesse momento, elas vão ligar para a administradora e falar, olha, eu não consigo pagar 3 vezes a parcela. Tem como diminuir meu crédito? Então, por um bom tempo, você paga sobre um crédito maior e depois você diminui. Por isso que meu amigo Fabrício Peruso, um mestre dos consórcios, chama esse plano de parcela cheia e meio crédito, porque é isso que acontece na prática com as pessoas que demoram um pouco mais para serem contempladas. Se a gente analisar a alavancagem que o consórcio proporciona, que é você pagar num consórcio de R$100 mil, pagar uma parcela de R$600, já é uma alavancagem muito grande. Quando as pessoas colocam a meia parcela, muitas vezes por ambição, não entendendo o ônus que está grudado nessa estratégia, eu acredito que acaba sendo muito um movimento de ganância. A pessoa acha que vai acabar ganhando mais ainda. E se a gente fala de investimento, aí que não faz sentido mesmo, porque a sua probabilidade de contemplação fica menor, o cálculo do valor de venda, ele depende do valor da parcela após a contemplação. Então você acaba ganhando muito menos
do que ganharia compensando o que você pagou anteriormente. Então, por isso que eu não vejo sentido algum em usar consórcios de meia parcela. E antes de falar do quarto e último erro desse vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário se esse vídeo está te levando alguma informação, se está te acrescentando alguma coisa. Eu peço a sua ajuda porque não custa nada. Isso me ajuda muito. E o quarto erro é as pessoas contratarem consórcio vendo parcela, prazo e taxa administrativa. Eu já expliquei que a taxa administrativa não te dá tanta informação se não tiver outras informações para que você calcule o custo, que é isso que a gente está tentando descobrir com a taxa administrativa. Mas, quando a gente vai contratar um consórcio, existem várias variáveis que são muito importantes. E aqui eu vou listar algumas delas. O primeiro é o objetivo pelo qual você está contratando esse consórcio. É muito comum ver pessoas que estão em grupos com 3, 4, 5, 10 mil pessoas e que não têm dinheiro para lance e estão esperando serem sorteadas. E aí eu te pergunto, num sorteio com um sorteio mensal e 10 mil pessoas, qual que é a chance de você ser contemplado? É nula. Ao longo dos 200 meses do consórcio, apenas 200 pessoas serão sorteadas e as outras 9.800 dependerão de outras formas de contemplação. E aí eu te pergunto, será que é o consórcio que está errado ou quem contratou errado e fala que o produto é ruim? Por isso que não tem chance alguma de você achar um produto dessa forma bom. Inclusive, quando a pessoa está nesse perfil, é muito melhor ela cancelar, se estiver no começo principalmente, do que manter o pagamento, porque a probabilidade é tão baixa que se ela guardar esse dinheiro, é melhor. A segunda observação que eu faço é: quais são as formas de contemplação desse grupo? Sorteio? Quantos sorteios? Tem lance fixo? Qual que é a forma do lance fixo? Vai ser pago totalmente com lance embutido? Vai ter que tirar capital do bolso porque o número de participantes despenca? Quantos lances livres conseguem comportar e quantos deveriam ter? Qual que é a inadimplência desse grupo? Isso é muito importante. E quando a gente fala de inadimplência, a gente está falando muito relacionado à forma que é vendida. Poxa, você está contratando um grupo, você está entrando no grupo onde o vendedor ou os vendedores têm uma preocupação de explicar realmente o que você está contratando? Ou é aquela venda de banco, que é aquela venda de impacto? Quando o meu gerente do banco pede uma ajuda para mim, para contratar um consórcio, e depois pode cancelar que não tem problema, você imagina qual que é a qualidade das pessoas lá dentro do grupo. Está todo mundo contratando só para ajudar o gerente. Então isso é muito problemático. Provavelmente o grupo não vai performar como ele foi desenhado. Muitas vezes é um grupo decente, porém a forma de venda acaba estragando totalmente esse alinhamento e, por consequência, a entrega. Outro ponto que eu trago: por as pessoas olharem muito a taxa administrativa, muitas vezes elas caem em consórcios muito ruins para a estratégia delas. Quem fala de investir com consórcio tem a possibilidade de a venda da carta contemplada. Se você usa uma administradora muito pequenininha, que não tem muita cota no mercado, você conseguir vender essa cota vai ser muito mais difícil. Por isso que para venda de carta contemplada, por exemplo, você precisa de uma administradora grande, para que você consiga juntar outras cotas do mercado e fazer uma venda. Se a sua cota for uma mosca branca, como você vai ter liquidez, ou seja, como você vai conseguir vender esse produto? Então existem várias reflexões para serem analisadas, além da taxa administrativa, além do valor da parcela. Tanto é que muita gente olha o valor da parcela sendo meia parcela e fala que cabe no bolso. Mas se demora 3, 4 anos para ser contemplado, já ferrou. Essa parcela vai aumentar muito depois da contemplação. Agora, se você quiser assistir um vídeo explicando como se investe com consórcio da forma correta, que se ganha dinheiro de fato, assista esse vídeo aqui do card. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.